Estamos aqui começando o segundo episódio do Vai Ter Café. É um grande prazer receber essa figura ilustre, amigo, Bruno Buzo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, recepcionar a gente aqui, né? Muito obrigado mesmo. Imagina. Foi um prazer e vamos lá bater esse papo aí, né? Legal. Na verdade, conheço o Bruno desde a época da faculdade, dele, na verdade, eu tendo a corrente cultural. O primeiro contato que eu tive com ele foi numa contratação onde ele fazia música, não sei se você lembra disso. Não sei se eu lembro não, mas Não? Vamos ver onde você vai chegar. Vamos ver. Vamos ver. Mas conta assim, você é formado em música, você fez, o que você fez? Conta um pouquinho, que instrumentos que você toca. Bom, Bruno é músico, já comecei. Bruno é músico, vamos lá. Tem café de verdade aqui, viu, gente? Não é tintim. Não é fake, não. Acho que a banana só que é fake, mas é... Banana é fake. Banana é mas, fake. ó, então, eu fiz... a gente tá aqui perto da Unicamp, inclusive. Eu fiz música na Unicamp e conheci a maioria dos meus amigos, o pessoal que trabalha comigo lá, né? E a minha formação foi exatamente essa. Eu não fazia nada de música antes. Eu só tinha feito aula e tal. E daí, quando eu passei resolvi fazer uma faculdade, eu resolvi fazer música, mas não foi nada assim programado, né? O que tem para fazer? Eu ia fazer ciências sociais, biologia. E daí tinha uma aula de música no cursinho. Daí na hora que eu entrei, falei, nossa, não sai mais, né? Caramba. Daí eu conheci o Gustavo Scaranello, que também faz produção comigo, meu amigo toca comigo também. E acabei entrando... Ele me ajudou a entrar, né? Uhum. Mas antes dele tem o Andrés, que foi meu primeiro professor de música. Né? O Andrés é um ancião, né, Andrés? Uau! Ele foi meu primeiro professor de música. E quando eu resolvi, agora eu vou fazer música, eu voltei e falei, e aí, me ajuda? Ele falou, beleza, você não vai entrar. Aula de violão. Baixo. Aula de baixo. Aula de baixo. Eu fui o primeiro aluno de baixo dele. Que legal. Ele foi meu primeiro professor de baixo, que ele fez guitarra na Unicamp e tal, né? E daí começou essa história de estudar. Eu fiquei um ano estudando de manhã, de tarde e de noite, porque antes disso eu já eu trabalhava com vendas, né? Então fui trabalhar com vendas em Salvador. Já estava trampando por aí pela vida, entendeu? Que pegando esse gancho, o músico, o artista também tem que ter nada, mas assim, o Bruno tem uma veia comercial muito grande. A gente já conversou sobre isso. Sim. E já emendando, gostaria que você falasse um pouco das diversas possibilidades que você tem em termos artísticos, que eu sei que você toca em casamento, você toca em corporativo, você toca em clube. Sim. Já fizemos muitas coisas juntos. Quais são hoje as possibilidades que você tem? Quais estilos que você toca? Boa. Eu aproveitando só essa lance de o artista não tem que ter isso. Hoje eu acho que tem que ter. Uhum. Eu acho que se você não sabe se vender, você vai estudar e muitas das vezes vai acontecer o que acontece com muitos músicos, que para de tocar, vai trabalhar com outra coisa. Ele não sabe se vender. E hoje a gente tem que se vender de uma forma ou de outra, fazer um material, mesmo que for trabalhar com alguém, você tem que saber se vender e se posicionar, né? Então isso não aprende na Unicamp, na escola você não aprende. E é um déficit mesmo, que poderia ter uma música, um marketing em música, né, na faculdade. Tem um monte de curso que você não usa para nada. Uhum. Música eletrônica de não sei o que com robô. Tá, não vou usar nunca isso na vida. Agora, marketing, que seria muito mais fácil conectar os institutos ali, né? Uhum. Eles não fazem. Então, realmente é um déficit que acho que muitos anos vai demorar ainda para ter esse approach, né? Uhum. E eu, por já trabalhar com vendas antes, eu sempre me vendi de alguma forma ou de outra, né? E hoje, assim, só para antes de entrar, eu acho que o cara que sabe se vender, se posicionar, fazer o material, ele é muito mais importante, não mais importante, né? Menos importante. Ele é muito mais eficiente do que um cara que toca pra caramba, estudou, toca todo o instrumento. Porque ou ele é gênio, e daí não importa o que ele fazer, alguém vai pegar ele e vai botar ele no palco. Uhum. Ou ele vai ser um cara que vai esperar o que vai acontecer. Alguém vai tocar o meu telefone, vai pintar uma oportunidade, mas ele não busca isso, não sabe por onde ir, entendeu? Eu acho muito interessante esse tema. Na verdade, o Bruno é um dos caras que faz esse tipo de conversa. Na verdade, ele se grava bastante
nas mídias, falando sobre o dia a dia do artista, dando cutucadas, dando dicas, falando do dia a dia, o que foi bom, o que não foi bom, o que é produzir, porque além de artista, o Bruno, ele também é um produtor, né? Então eu vou chamar ele, também é um empresário, é um vendedor. Sim, né? Tem o CNPJ. Tem o CNPJ, mas eu vou falar um pouco mais. Eu não concordo 100% com você que todo artista tem que ou deve ter essa veia comercial, porque nem todo mundo consegue. Verdade. Vai ter o artista que, cara, eu toco muito bem esse instrumento e não gosto, não sei falar com cliente. Sim, tem muitos. Tem muitos, né? E, cara, o cara é um grande artista, mas não quer ligar, não quer, né? Ele tem uma vida de artista e tá tudo bem, né? Sim. Mas esse cara, assim, na minha opinião, ele tem que produzir o material dele. Sim. Ele tem que saber produzir. Eu acho que o meio do termo é o cara que não sabe fazer a produção, não tem nenhum disco gravado, nenhuma faixa gravada, toca pra caramba. Esse cara, né? Sim. Agora, assim, obviamente, pô, Thelonious Monk, você já viu o show do Thelonious? Sim. Ele andava, bicho, o cara não ia vender nada. Sim. Ele é um gênio. Gênio. Mas não precisa ser tão nesse nível. Tem Sim. muita gente que toca bem e performa bem, Sim. só que ele não vai saber vender, também tá tudo certo. A gente tem que ter a produção musical de produtores musicais que não são músicos também, né? Sim. Tem gente que produz desde sempre, mecenas e tal, Sim. que pegou aquela arte e falou, cara, você não sabe fazer nada com isso? Faz isso aqui. Isso é muito importante pra gente também. Sim. Só que eu acho assim, no âmbito que o cara tá saindo, só pegando um gancho da Unicamp, o cara tá saindo da Unicamp, ninguém chamou ele pra fazer nada, ele tem que saber se vender, Sim. produzir um conteúdo, montar uma banda, montar um projeto, e de repente isso vai entrar na mão de alguém que eu sei me vender, mas eu não sei me vender pro Rock in Rio, entendeu? Tem o cara que faz essa ponte. Sim. O Sesc, eu não toco Sesc. O cara que coloca a gente no Sesc, né? De repente, isso eu concordo, nossa, não tô desmerecendo ninguém da produção musical não, viu? Da produção cultural não. Tanto que a gente já trabalhou várias vezes junto e, pô, a sua produção chega lá, não precisa fazer nada. Sim. Você pensa em todos os detalhes, né? Sim. E isso, o músico, pior ainda, né? Sim. Ele vendeu, vai lá e toca, não sabe fazer. Sim. Bruno vai falar, na verdade, das possibilidades dele hoje em dia como artista, quais são as bandas, quais são os estilos que ele toca, onde que ele toca. Bom, começando, né? Quando eu saí da Unicamp, eu trabalhei bastante com banda de blues, e daí o blues me levou pro jazz, e eu comecei a tocar baixo acústico. Então essa foi, assim, uma grande parte da minha vida tocando como instrumentista. E eu ainda faço isso. Então, às vezes o pessoal chama, vou tocar baixo acústico. Menos, né? Mas eu vou. Então, o que aconteceu depois disso? Eu comecei a ter que vender esses projetos. E tanto que em 2013, a gente gravou um disco em 2011, em 2013 a gente foi para Bali tocar num festival internacional de Bali, que eu que vendi. Eu falei com o cara, fechei o contrato, tudo, e eu consegui as passagens. Foi você, Janice? Eu, a Janice e o Marquinhos, que está na Bélgica agora. Janice, você é a próxima do Vai Ter Café. A gente quer você aqui depois. E daí, cara, foi legal demais. Tanto que a gente tinha 2 shows lá. A gente ficou 7 dias. A gente tocou todos os dias, porque chegando lá, não tem de repente, não tem uma gravação, tem. Aí a gente começou, eu sempre tive facilidade com isso, né? E depois desse lance do jazz, eu comecei a fazer outros projetos, assim, né? A gente começou a cantar, não cantava até aí. A gente começou a cantar, fazer bossa nova e jazz cantado. De repente, foi se transformando, que eu fiz um projeto em que a gente ia lá e dava canja. Os músicos iam e dava canja, né? Então chamava Jam Session. Esse projeto começou em 2017, mais ou menos. E eu sempre ajudei na programação de bar, de alguma coisa, então eu conhecia muitos músicos, né? Então esse cara é bom no blues, esse cara é bom no jazz, esse cara é bom no rock, esse bom... E de repente eu montava projeto em cada estilo. Então hoje, assim, o que eu mais vendo, eu tenho a banda que toca de tudo, banda baile, eu tenho uma banda que é jazz pop, eu tenho uma banda de blues, eu tenho a banda de folk, country. A gente tem um projeto que é Música Full Time. Eu participo como instrumentista, eu não canto nesse projeto. Mas música full time, a gente faz banda
corporativo, festa. E daí bolou uma ideia de começar a fazer cerimônia com eles. E a gente montou um outro projeto que é o Fonografia. Só que o Fonografia ficou tão legal, começou a rolar festa. E daí a gente transformou em 2 projetos. Um jazz pop e o outro que é música mais convencional, axé, sertanejo, tudo. E daí nesses projetos eu vou como instrumentista. Tá. Daí a gente tem um projeto de blues com o Smack, por exemplo, e o Rick Furlani. Tá. Né? Que esse está um pouco mais parado, mas assim, a gente tocou semana passada, sempre que pinta a gente... Baixo, guitarra e piano. E bateria. E bateria. Isso. Daí tem um outro projeto que é o mais hoje, né? Que é a Galinha dos Ovos, que foi assim, em 2018 a gente fez um projeto com o Marcelo Modesto, nosso Saudoso. finado Modesto. A gente começou um projeto e eu falei, cara, a gente tá começando antes de 2018, 2015, era muito casamento na igreja. Casamento na igreja, festa no salão. Isso aí, acho que desde antes, né? 1980, anos 90, 2000. Em 2010 começou a pintar um monte de espaço que é fazenda antiga. Os caras não querem mais ganhar com boi, com café. Eles pegam a sede da fazenda e montam um projeto lá de eventos. Sim. Isso aí, cara, você pode ver, todas as fazendas da região agora tem um projeto de evento. De locação de espaço. Eu falei, pô, Modesto, agora, a gente tá indo tocar na fazenda de terno preto, cara. Batendo aqui. De terno preto. Vamos fazer um negócio que você toca banjo, vamos fazer um negócio meio fazendeiro, assim? Então tá. A gente foi gravar um negócio no estúdio dele, que é em Barão também. E daí ele falou, cara, e se a gente fazer assim a marcha? Ó, pô, a noiva vai entrar pulando, cara. Eu falei, putz, cara, é muito legal, vamos fazer. Isso. Só que assim, era uma zoeira, né? E daí, quando a gente começou a postar, a galera começou a chamar. E daí eu falei, putz, falta o quê? Falta uma sanfona. Daí eu chamei a Jan, que a gente tava em 3, e entrou a Jan de novo, que fez o projeto jazz comigo. Ela entrou para fazer o projeto de folk. Mas o projeto era de música instrumental, né? E daí a gente começou, gravou uns vídeos, começou a divulgar. A gente gravou em 2018, em dezembro. Em 2019 a gente fez 100 casamentos. Uau! Então, foi uma coisa assim, buf. E depois veio a pandemia, né? Mas em 2019 a gente falou, cara, a gente tem um projeto, né? Sim. Só que no meio de tocando instrumental, a gente começou, vocês não fazem a recepção? Canta uma aqui, eu cantava uma, a Jean cantava outra, o Andrés cantava outra, daí o Modesto começou a cantar também. Pô, vou fazer uma aí, Timaya, hein? Daí ele puxava, ficou legal, tiozinho, sua voz é boa, cara. Uhum. Aí ninguém cantava, sabe? Uhum. Aí a gente começou a cantar por causa do projeto. Que demais. E daí, tanto que o Modesto, cara, as últimas coisas que ele fez cantando, sensacional, né? Uma voz legal pra caramba. A Jean hoje a Jean nem toca mais, viu? Só quer cantar, só. E o Andrés era o único que já tinha um projeto que ele tinha cantado, né? Que era heavy metal. Não tinha nada a ver também com o negócio. Ele tem uma pegada do rock também, né? Heavy metal ele gosta. E daí a gente montou essa formação. Depois desse ano que teve bastante coisa, veio a pandemia, mas assim, já tinha, no começo de 2020, a gente já estava fazendo um projeto de orquestra com a galera. Foi então todos meus amigos que tocavam comigo, compra um banjo aí, compra um mandolim aí, vamos lá fazendo a ideia de instrumento acústico, né? Uhum. E daí, cara, isso aí foi virando outras coisas, e o folk virou o Folkadelics, porque daí, cerimônia folk, é só de casamento, né? Uhum. Daí o cara chama a gente pra tocar na festa do peão, não sei o quê. A gente tem que ter outro nome. Tá. E daí a gente começou a fazer música autoral, e hoje, assim, eu acho que o ano passado, que foi 2024, Sim. foi um ano que teve uma mudança, assim, o Folkadelics saiu do cerimônia folk, porque assim, hoje a gente faz muito show, né? Show country, show folk rock, toca sertanejo também nas nossas limitações ali, mas daí, assim, é o que a gente mais trabalha hoje, é o Folkadelics. A escola, por exemplo, a gente gravou os cursos na pandemia, né? Eu tenho a escola desde 2013, e acho que a 4ª regravação que a gente fez na pandemia, só que daí na pandemia explodiu de curso, né? Um monte de coisa, então, como o folk também estava indo muito bem, eu deixei meio de lado. Daí eu vi um cara fazendo um PDF no chat GPT, ensinando como fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer um PDF só para ver.
Nossa, eu botei lá, Deu cara. certo. Deu certo pra caramba. E deu um monte, assim. E daí eu voltei a gravar algumas coisas de baixo, assim, né? Conteúdo de baixo, Academia do Contrabaixo. Academia do Contrabaixo. O academiadocontrabaixo.com. No Hotmart tem os cursos lá também, aprender a tocar contrabaixo, né? Que na verdade é um método assim, 30 aulas que eu compilei tudo que eu sempre dava aula desde 2005 eu dou aula. Né? Quanto custa hoje um contrabaixo para uma pessoa que quer iniciar e um contrabaixo de entrada, nacional, internacional? O que você orienta? Se você for na loja vai ser acima de R$2.000, mas se você pegar alguma coisa usada, você encontra uns 900 ali. Então dá para começar a tocar legal um contrabaixo que seja um mínimo de qualidade, né? Porque senão é muito duro, daí o contrabaixo, a corda é mais grossa, e daí a pessoa, não gostei, é difícil tocar. Não, às vezes é só tá mal regulado. Sei. O baixo acústico é a mesma coisa. Eu sempre pegava aluno, é muito duro isso aqui, daí eu ia tocar, pô, nem eu consigo tocar, que eu toco faz 15 anos, não consigo tocar no seu baixo. Sim, sim. Aquele pedaço de pau com arame, né? Sim. Então, isso é uma das coisas mais importantes para aprender um instrumento, é estar regulado, ser fácil de você confortável, manusear, né? confortável. E às vezes a pessoa não sabe isso, né? Sim, então, sim. Eu tenho uma aula aqui do PROAC que a gente gravou, que fala exatamente como você pegou o baixo hoje, o que você faz? No YouTube, Academia do Contrabaixo. Aí sim. Daí, o que você faz com o instrumento? Tem que estar regulado, qual a posição que você pega para estudar, né? Então isso é bem legal também de estar lecionando. E por falta de tempo, eu dava bastante aula em casa, assim. Hoje eu tenho poucos alunos. Eu que seleciono, esse cara aqui tá indo legal, dá para dar aula. E só que daí eu fiz o curso também para, você quer fazer aula? Compra o curso lá, é barato, né? Então tem realmente tudo explicadinho, diagrama na tela, a gente fez um curso bem legal. Que massa. Tá aí. Vamos sair um pouco do mundo artístico, mundo musical, vamos conhecer Bruno Busso fora da música, assim. Cara, você nasceu aqui em Campinas? Não, eu sou de São Carlos. São Carlos. São Carlos. Não é Carlos. Tem o São Carlos, né? O pessoal que vai para lá, mas quem é de lá é São Carlos. São Carlos. Olha lá, São Carlense, né? Cara, Busso é da onde? É italiano, né? Italiano. Meu tatá, bisa, né? Meu vô, bisa. Meu bisa era italiano. Buzzo, né? Não é Busso, é Buzzo. Cara, como é que você vive... eu sei que final de semana você trabalha bastante, mas, cara, quem é Bruno fora da música? Você tinha até falado, feriado e fim de semana, né? A gente normalmente está trabalhando. Tá tocando. Então, o meu domingo costuma ser na segunda, mas a segunda é o dia que mais tem orçamento. Então, tipo, até 1h eu tento não fazer nada na segunda e a partir da 1 começo já a trabalhar. Mas, cara, ultimamente tá muito louca a vida, assim. Às vezes eu treino 10 horas da noite. Academia. Vou treinar 10 horas da noite, faço um hitzinho de manhã ou à tarde e vou treinar só 10 horas da noite. Então tá sendo essa a rotina ali, né? Só que daí, dia que eu vou tocar, daí não dá, né? Sim. Então, pô, essa semana eu toquei segunda, quinta, então ficou só terça e quarta ali, mas deu para fazer. O que eu gosto de fazer? Cara, a gente é tão estressante você trabalhar com evento, o som toda hora ali, né? Então que eu gosto muito de ficar sem fazer nada. Olha só, em casa. Em casa, sem fazer nada, quando eu consigo, né? Tipo assim, silêncio total, não tem ninguém. Olha só. Mandei todo mundo embora, agora eu fico sozinho. Gosta de ler? Gosto de ler. Mas eu tô lendo muito agora coisas de, tipo, hábito, gatilho e tal, então, né? Quando você tá sozinho, assim, em casa, nesse momento relax, você ouve música também? Ouço. O que você gosta de ouvir? O que você curte ouvir? Ultimamente tá uma coisa tudo ligada ao trabalho, assim, né? Você não desliga, não? Porque, eu vou ouvir uns country que eu não conheço, eu vou ouvir, pesquisar artistas. Outro dia eu me vi, assim, naquele momento de relaxamento, eu fazendo uma playlist que tem versão em português e música em inglês. Falei, daí eu fiz, cara, isso aqui dá um projeto. Vou fazer um mashup português e inglês. Que legal. Então, tipo, no meu momento de relaxamento ali, né? Sim.
Mas desculpa, você sai para ir em shows de outras pessoas, de amigos, Sai. ou de... Puta, eu gosto dessa banda, esse Sim, cara que... sim. O que você gosta? Ultimamente eu tenho ido pouco em shows, assim, show grande, né? Sim, sim. Mas meus amigos eu sempre tô indo ver, principalmente aqui na cidade. Sim. Então tem... Fulano vai tocar, o show que eu gosto, amigo, às vezes eu vou, dou canja, eu gosto de ir. Mas normalmente é sexta, sábado e domingo que, né? Sim. A maioria dos sábados a gente está trabalhando. Então eu tento ir às vezes na semana, terça-feira, quarta. Eu gosto de assistir bastante. Você tem algum hobby sem ser música? Puta, cara, eu gosto de fazer isso. Eu gosto, tem alguma coisa que você fala, puta, sem ser... Já Olha, pensou nisso? Já? Não, nunca pensei. Mas eu não é hobby, né? Eu gosto bastante de planta. Então eu cuido das minhas plantas lá todo dia. Sim. Eu sou pai de planta. Sou pai de planta. Então eu gosto, às vezes eu vou no Ceasa, escolho a plantinha, vou lá. Samambaia na sua casa. Converse com ela, sabe? E é sério, não, olha que engraçado. Eu fico feliz de ver quando ela tá morrendo, eu vou e salvo ela. Eu falo, caramba. Você dorme com ela às vezes? Isso, a gente dorme, não. Mas, cara, às vezes você joga, pegou uma doencinha ou ela ficou murchinha, porque você foi na casa da pessoa e deixou um mal olhado lá, né? Às vezes você deixa uma olhada lá, ela murcha. Daí eu vou lá, não, vem aqui, meu amor, tal. Sim. Dou uma aguinha, um substanciazinha. Essa eu comprei no Ceasa. Bambu japonês. Eu vi. Gostou? Eu vi. Ela tá pegando bastante mal olhada, que ela deu uma... É fake essa? É fake. É fake. É da Shopee. Então, mas ó, tá vendo? Eu percebi que era fake porque ela não tem energia. Não, ela é verdadeira. Tô falando sério. Eu sei. Ela é bonita. Ela é bonita. Mas foi na Ceasa? Ceasa, tô falando sério. Aí, gente. Ceasa, pessoal do Ceasa, patrocina nós. Vamos aproveitar e pedir uma música? Rola uma canja? Baby, lock that door and turn your lights down low. Put some music on the soft and slow. Baby, we got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feel this quite strong. I can't believe how much it's turned me on. Just to be your man. Au! Uou! Espetacular. Pra você. Coisa linda. Uou! Muito obrigado. Thank you very much. Pessoal, aproveitando, gostaria de agradecer muito aqui o Bruno pela presença e também dizer que agora temos um apoiador aqui do nosso projeto, do nosso café, Chocolate da Monjolo, que é um pessoal que faz chocolate artesanal aqui em Barão Geraldo. Aqui embaixo vai estar o link, todos os contatos deles. E eu gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado. Sensacional. Vou experimentar, hein, Monjolo. Obrigado pelo convite. Imagina. Espero que você tenha gostado. Gostei do projeto aí, quero acompanhar mais. Galera, acompanha aí. Quero gravar nada. Carlos? Preciso ter cuidado, que Mas... Não, beleza. Não, pode... Corta aí, corta, que depois o pessoal vai... Tá passando mal. Não tem nada aqui, né? É tudo fake. Na verdade, hoje eu tô vendendo pão de queijo. Eu sempre tô indo ver, assim. Eu vejo... Acho que inclusive alguém veio ver aqui. Viu ver? Já deu.